dia, meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Vamos proceder o estudo da lição de número 24 da nossa revista, e o título da nossa lição hoje é O Povo de Deus, Cantores da Esperança. A nossa lição de hoje se baseia no texto de Lucas, capítulo 1, do versículo 46 até o versículo 55. Nós vamos proceder à leitura desse texto. É o cântico de Maria, né? Quando Maria canta, enaltecendo o Criador pelas suas muitas misericórdias e beneficência para conosco. Diz assim o texto: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. Então esse é um cântico maravilhoso, entoado por Maria, né, mãe de Jesus, a que foi agraciada, escolhida para trazer ao mundo o nosso mestre. Então hoje nós vamos falar sobre cantores da esperança. Então neste estudo, irmãos, nós vamos falar um pouco da música no Antigo Testamento. O livro de Salmos, em todo o seu conteúdo, nos convida ao louvor, né? A louvar a Deus, a adorar a Deus com cânticos, com salmos, né? Cânticos, músicas instrumentais, com palmas, com danças, porque tudo isso fazia parte da cultura dos hebreus. E nós sabemos que desde o princípio da criação a música existe e ela foi usada grandemente, largamente pelo povo de Deus, sempre foi usada, né, como veículo de adoração, de louvor. E no capítulo 4 de Gênesis, lá no princípio, né, nos versículos 21, nós encontramos registrado: na primeira civilização humana, um dos filhos de Lameque, lá bem no princípio, né, chamado Jubal. Jubal a declaração de que este Jubal foi o pai de todos os que tocam flauta e harpa. Então Jubal foi o primeiro músico referido pelas escrituras. Eu acredito que este registro pode significar que Jubal ele foi selado por Deus com o dom da música para todas as gerações futuras. Eu assim acredito que a pessoa que tem música, ela nasce com a sua música. A música é um dom. Se ela desenvolver, torna-se um grande musicista. Se não, o dom fica lá. A pessoa tem o dom. Se não tiver também, não consegue, né, conviver com essa música, conviver com os instrumentos, com o canto, não adianta, não desenvolve. Entendemos que em todas as coisas criadas por Deus, tudo que Deus criou, existe um propósito específico. Deus não cria nada sem propósito, porque Deus é sábio, né?
A música, portanto, a música, né? A música, o som, a harmonia foram criados para a adoração e para o louvor a Deus, ao Pai. A letra, a composição, vem do ser humano, né? Mas a melodia vem do Senhor, nosso Deus. Então, o homem pode fazer qualquer letra. Ele pode arrumar um conjunto de sons ali, mas a melodia, a música em si, ela veio de Deus. Então, o povo de Israel, ele tinha essa cultura musical usada em todos os momentos importantes na sociedade, na família. Em todos os momentos havia uma música específica. Momentos como assim, reuniões de família, por exemplo, né? Nós vemos isso lá em Gênesis 31, no versículo 27, nós vemos o quê? Quando Labão reclama de Jacó por ele ter fugido com as suas filhas, com seus netos, e não deu a Labão o privilégio, o momento, né, da despedida com cânticos. Ele fala, ao som do tamboril, ao som da harpa, você não me deu esse privilégio de despedida. Nós não nos reunimos para despedir, você fugiu. E Labão reclama. Então, a música era usada assim, com comemorações em família. E também era usada para saudar, cumprimentar, receber, né, aclamar um herói no seu retorno, né? Como também nós vemos no caso de Jefté, né? Vencedor na batalha contra os amonitas, lá no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 34, registra, né, a sua filha vindo ao seu encontro e declara a palavra, ela veio ao seu encontro com adufes e com danças. O que é adufe? Adufe são música. Ela vinha com música, aquelas músicas lindas, né? E dançando para homenagear o pai que tinha chegado da guerra, vitorioso contra os midianitas. E também era usado na guerra. Nós encontramos lá, né, Gideão contra os midianitas, né? Vencendo os midianitas com o quê? Com as suas trombetas. Com música, lá em Juízes 7, capítulo 7, versículo 18, está lá registrado, né? Ele vence com o quê? Com armas? Com canhão? Não, com música. Com as trombetas, ele vence. E também nas festas judaicas, né? Toda festa era muito regada à música. Como declara lá Isaías no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, né? As suas festas com liras, com harpas, com tamboris e flautas nos seus banquetes, ele diz lá, né? Vocês ficam aí, ó, com as suas festas, com toda essa música, com toda essa beleza, né? E na verdade eu estava reclamando que eles não davam o devido valor a Deus, mas gostavam, né? Em vez de eles louvarem a Deus, eles louvavam só a carne. Na verdade, estava reclamando que eles estavam afastando de Deus, mas continuavam com sua cultura, sua música. Além da música também, fazia parte da cultura dos israelitas os cânticos dedicados para uma ocasião especial. Então, eles usavam muito música, né? Música instrumental, mas também usava os seus cânticos, né? Como, por exemplo, o povo de Israel, na beira do Poço de Beer, na jornada do deserto, eles cantaram, eles pararam lá, né, para cantar, uma ocasião especial, eles cantavam à beira daquele Poço de Beer, na sua peregrinação pelo deserto. Como também Davi, né, nos funerais de Jonatas e Saul, ele canta lamentando, né? Lamentando a sua morte. O canto chamado, ele fala, eu estou cantando o hino do arco, ou
o hino do concerto, ou o hino da amizade e glória, né? E ele fala, olha, que seja ensinado para as outras gerações este hino do arco, que era um hino especial, cantado nos momentos de funerais, no seu lamento por Jonatas, no seu lamento por Saul, ele cantou, e ele ordenou que fosse ensinado para as outras gerações esse canto chamado o hino do arco. Muito interessante. Assim como em sua vida diária, os hebreus usavam nas diversas cerimônias música e cânticos. Eles tinham isso na cultura deles. E também nas suas práticas religiosas, a música tinha o seu papel de relevância. E usavam uma diversidade de instrumentos, como se vê hoje. Hoje nós temos uma diversidade imensa de instrumentos. Existem instrumentos que, por exemplo, eu não conheço, porque são instrumentos que vão se desenvolvendo de certa forma, que vão dividindo os sons, vão multiplicando os sons. Isso é maravilhoso, né? Então, para nos esclarecer a respeito dos instrumentos antigos usados pelos hebreus e citado nas escrituras do Antigo Testamento, nós vamos ver a descrição de alguns desses instrumentos. Porque hoje nós sabemos o que é um piano, o que é um saxofone, o que é uma guitarra. Nós sabemos os instrumentos que nós temos hoje, né? Mas naquela época também existiam os seus instrumentos, né? O Antigo Testamento tinha muito instrumento. E nós vamos ver a descrição de alguns. Instrumentos de corda, por exemplo. Existia o alaúde, a cítara, a harpa, a lira. Assim como hoje nós temos no nosso tempo, né? O violão, o violino, o baixo, a viola e outros. Eles tinham esses instrumentos. O alaúde, a cítara, a harpa, a lira, que eram instrumentos de corda. A harpa, por exemplo, nós conhecemos até hoje, porque muitas orquestras usam harpa, né? É um instrumento maravilhoso. E tinha os instrumentos de sopro, por exemplo, tinha o clarim, a flauta, a gaita, o pífaro. O pífaro era uma flauta de madeira de som agudo, um som bem refinado, né? Bem agudo, bem alto. Tinha a trombeta, né? Muito usada a trombeta. Como hoje nós temos em nosso conhecimento o trombone, o saxofone, as flautas refinadas, né? E outros instrumentos de sopro. Tinha os instrumentos de percussão, por exemplo, né? O símbolo, que eram dois globos, né? Dois meios globos que batiam, faziam um som mais alto, não entendo. Como esses pratos modernos da bateria. Eles eram mais ou menos como esses dois pratos da bateria que batem, que fazem esse barulho estridente. Tinha, por exemplo, o pandeiro, o tambor, o tamborim, ou tamboril, né? Muitas vezes a gente lê tamboril, chamado. E esse tambor era o tambor, o bumbo, né? Esse tambor grande. E o tamborim, ele era mais fino, mais comprido, eram instrumentos de percussão. Até hoje nós vemos vários instrumentos de percussão assim, uns maiores, outros menores, outros compridos, finos. Então, tinha também usado no Antigo Testamento. E um instrumento muito interessante e muito citado é o saltério, né? Se fala muito em saltério. E o que era o saltério? Era um instrumento de cordas. Ele podia ser dedilhado, igual o violão, a guitarra, podia ser dedilhado. Ou ele também podia ser tocado com uma varinha de marfim, que se chamava plectro. Então, se tocava com o plectro ou se dedilhava. Era um instrumento de cordas, muito usado e muito citado na Bíblia. Então, eu acredito que o piano, né, o violino, hoje possam se assemelhar um pouco ao saltério antigo. Não sei, talvez seja. Então, todos esses instrumentos, eles eram usados nas cerimônias, tanto cerimônias civis como cerimônias religiosas, né? Naquele tempo no Antigo Testamento. Isso foi se perpetuando através das gerações
tornando-se uma prática pela Igreja judaica e passando para as futuras práticas na liturgia da Igreja hoje. Hoje nós temos também a prática da música, do canto, né, nas nossas igrejas, na nossa liturgia, né, nosso movimento de culto. Então, o primeiro tópico que o pastor Ailton comenta, ele fala, né, o inário do Antigo Testamento, o livro de Salmos, né, também chamado de Saltério. O livro de Cântico de Salmos também era chamado de saltério, levando o nome desse instrumento, né? Por ser sempre cantado ao som desse instrumento, né? Foi um inário usado pelo povo de Israel em adoração ao seu Deus Yahvé. Eles adoravam a Yahvé, cantando esses salmos ao som do saltério. Então, tanto se falava salmos quanto se falava saltério. A partir daí, os cânticos começaram a chamar salmos, a partir da igreja, né? A partir desse momento. Então, a princípio, na adoração do templo, os sacerdotes levíticos, eles eram responsáveis por cantar os salmos nas cerimônias. Mas com o passar do tempo, o desenvolvimento dos anos, né? A congregação também começou a cantar os salmos. Já não era mais só os sacerdotes, toda a congregação passou a cantar junto. Então, durante o cativeiro, os salmos serviram de consolo aos israelitas, né? Eles expressavam a sua tristeza através do canto e também adoravam, né, ao seu Deus no exílio. Foi um tempo em que eles usaram muito o cântico dos salmos. Eles falavam, né, que ficavam na beira do rio, lamentando, chorando pelo cativeiro. Então ali eles se consolavam, se reunindo para cantar e também se reuniam para adorar a Yahvé, seu Deus. Então, após o seu retorno, né, depois do cativeiro, quando eles voltaram para sua terra, todos os judeus começaram a cantar livremente. E não mais só os sacerdotes no templo, né? Agora todos cantavam. A música começou a fazer parte em todas as comemorações, ou particulares ou públicas, naquele tempo, né, pelos judeus. Observemos, por exemplo, irmãos, vamos observar a natureza. Toda ela é feita de música. O vento é como a batuta de um grande maestro, regendo, né, a natureza criada. Tudo que o vento toca produz um som. Então é como se Deus regesse o mundo pela sua música, através do vento. Então um simples assovio não é mais que um vento soprado. Você se torna como se fosse uma cifra, né? E o seu sopro com o vento forma um acorde. Isso é música. Então, o assovio é música. Tudo que o vento toca dá um som e o som vira uma música. Então, o vento, quando bate na folha das árvores, a gente vê muito em filmes vento na plantação de trigo, dá uma harmonia, faz um som gostoso, melodioso. No fio da eletricidade, ele produz música, é harmonia natural. Então, em tudo e em todas as coisas existe a música, a harmonia de Deus. Em todo ser criado que existe vida, em todo ser que existe vida, deve habitar a música. A música deve fazer parte, né, da nossa existência, do nosso ser. Conforme Salmo 150, lá o salmista declara, né, que nós devemos louvar ao Senhor ao som da trombeta, com saltério, com harpa, com adufes e danças, com instrumentos de cordas, com flautas, com símbolos sonoros
e com símbolos retumbantes. Isso é uma coisa maravilhosa. Enfim, nós podemos pensar assim: você respira? Então louve. Todo ser que respira, louve, né? O nosso segundo tópico fala cantando novos hinos, sem esquecer os antigos. A igreja primitiva, a congregação, cantava junto os salmos antigos de Israel, né? E o número de cânticos foi crescendo desde então e novos hinos foram surgindo agora no Novo Testamento. Então, toda aquela cultura musical do Antigo Testamento, todos os salmos, hinos, cânticos eram cantados pela igreja no Novo Testamento. E a nossa lição, ela se baseou no texto de Lucas, né? Capítulo 1, versículo 46 e 55, justamente em que encontramos o registro do Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias e o Cântico de Simeão. São 3 cânticos, todos pela alegria da salvação, que chegou por Jesus o Senhor. Todos eles cantaram com o mesmo propósito, em adoração à chegada do Messias prometido de Israel. Ao contrário, né, dos cânticos do Antigo Testamento, que era um cântico de esperança, de expectativa, né, pela vinda do Redentor. Eles adoravam ao Deus Criador pela promessa de enviar Jesus. E agora aqui em Lucas, no Novo Testamento, eles cantaram porque a promessa tinha sido feita e o Messias estava entre eles. É maravilhoso. Então Maria engrandece o Criador por ser misericordioso, por ser fiel, no cumprimento desse pacto, né, feito pela aliança com seu povo. Zacarias rende louvores em agradecimento a Deus pelo seu filho João, que prepararia o caminho de Jesus. E Simeão, o velho sacerdote Simeão, né, ele adorou a Deus pelo grande privilégio de ter nos braços o Filho de Deus. Quando Maria foi apresentar Jesus, Simeão toma ele nos braços e louva, e canta, e agradece, né, pelo privilégio. Eu estou pegando o Filho de Deus no meu colo. Eu vivi até ver a esperança cumprida. E ele fala, né, agora o senhor pode me despedir, porque eu vivi para este momento. É maravilhoso. E nos últimos momentos de Jesus, né, nas últimas horas que Jesus estava vivo com seus discípulos, antes dele ir para a cruz para morrer, eles fazem a ceia, eles cantam um hino antes de ir para o Monte das Oliveiras, onde ele seria traído e logo após ele seria maltratado e morto. Então ele canta com seus discípulos. Isso é tão lindo pensar que Jesus cantou junto com aqueles discípulos, é maravilhoso. E também nós vemos lá, né, aqui no Novo Testamento, o relato em Atos 16, o relato na prisão, né, nós encontramos Paulo, Silas, cantando em louvor, em gratidão a Deus, mesmo naqueles momentos em que eles estavam sofridos, machucados, amarrados e presos ali, humilhados, eles cantavam. O seu cântico, o que produziu frutos de arrependimento, produziu conversão, né? Mudança de vida de pessoas ímpias, através daquele ato maravilhoso de cantar, em vez de reclamar, em vez de falar palavras, né, de imprecação, eles cantavam. Na Epístola de Paulo aos Filipenses, Paulo exorta os crentes a viver o exemplo de Cristo. Então ele cita os versos de um hino antigo, original do aramaico, né, traduzido do aramaico,
onde na sua letra ele exalta a grandeza de Cristo, né, como imagem do próprio Deus, deixando para nós o exemplo, né, o exemplo da sua humildade, ele vindo a nós em carne, obedecendo seu Pai até a morte, recebendo a glória, e após a sua morte e ressurreição, ele recebe a autoridade de governar todo o universo. Por causa da sua humildade, por causa da sua desobediência, por não querer se igualar a Deus naquele momento, sendo ele o próprio Deus. Agora ele governa o céu, ele governa a terra, ele governa o submundo, ele governa sobre tudo. Tudo está debaixo da autoridade dele. Ele agora é rei. Então, na prisão, Paulo e Silas cantavam para testemunhar para o ímpio a grandeza do evangelho em suas vidas, né? E como eles se consideravam privilegiados por sofrer por amor de Cristo, por amor do seu mestre. Então era um momento de testemunho. Eles cantaram. Mas aqui em Filipenses, Paulo agora canta um cântico para ensinar os crentes a respeito da obra da salvação por Jesus e exortá-los à submissão ao Evangelho, esclarecendo para eles não se esquecer de quem é o seu mestre. Então ele escreve, né, para Filipenses, na carta aos Filipenses, ele escreve: ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, e achado na figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra. E para a glória de Deus o Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Era um cântico. No texto de Colossenses, capítulo 1, de 15 a 20, nós encontramos de novo o apóstolo Paulo escrevendo a outra igreja, aos Colossenses agora, instruindo como sempre, né? Através das suas cartas, de forma ainda mais ampliada a respeito da pessoa de Jesus. Agora ele amplia o seu ensinamento. Em sua sabedoria, Paulo usa tanto a influência musical vinda da cultura judaica, quanto a influência musical da cultura grega, para alcançar tanto judeus como gentios no seu ensino. Então ele usa trechos do livro de Provérbios, conhecido, né, muito pelos judeus, e o livro das Sabedorias, que é um livro apócrifo. Então ele usa texto desses dois livros e, através da poesia, ele alcança o grego, chamado gentio, e através da sabedoria ele alcança os judeus. Então ele fala tanto para judeus quanto para gentios, usando a cultura da música. O livro do Apocalipse é o livro que nos revela os eventos finais do grande plano de Deus para a sua igreja. Registra esse momento de grande triunfo de Jesus sobre todos os povos, raças, nações que se curvarão a ele, porque vão se curvar. E o canto de vitória da sua igreja entoando o cântico de Moisés, né? Quando o povo de Deus se libertou do jugo de Faraó, Moisés cantou o seu cântico de vitória. Agora, no fim, a igreja termina esse cântico com a melodia de vitória do povo de Deus
vencendo o pecado, a morte e o inferno por Jesus.